Agora mudando de assunto, deixando de falar um pouco sobre política e falando sobre Jesus. Eu acho que talvez você ainda não sentiu Jesus como nós sentimos. Talvez você ainda não entende o que nós sentimos e por isso falamos tanto em Jesus. Deixa eu te contar uma breve história. Eu queria contar uma história da Bíblia sobre Jesus para te convencer, ou te converter, ou te mostrar como o amor de Jesus é precioso. Mas eu lembrei que eu tenho histórias com Jesus. E eu vou contar uma pequena. E aconteceu no dia 6/6/2016. Meu esposo estava na UTI nesse dia, quando eu fiz uma oração pela manhã. E naquela manhã, Deus me mandou orar novamente. E eu não queria orar novamente. Eu não queria orar novamente porque, normalmente, quase todas as vezes, eu nunca precisei fazer oração de repetição. Eu nunca precisei orar diversas vezes por uma coisa para ela acontecer. Eu só pedia a Deus uma vez e Ele resolvia num instante. Então eu não sabia por que Deus estava me pedindo novamente para orar, já que eu já tinha orado pelo meu esposo, pelas coisas. Mas enfim, resolvi obedecer ao Espírito Santo. Peguei meu véu, olhei para o meu filho e ele estava dormindo, ele era bebê. Voltei a orar e falei para Deus assim: olha, eu não tenho o que falar mais, eu já falei tudo o que tinha que falar. Agora o Senhor vai me mostrar então. E naquele momento, os meus olhos fechados, estava tudo escuro, ficou tudo branco. E eu fui levada para dentro do hospital onde meu esposo estava internado. E naquele momento, eu olhei para a porta por onde os médicos entravam para a UTI. E estava entrando um homem, que eu não vi o rosto, só tudo branco. Eu vi um homem de vestido branco e vi dois anjos, um do lado direito, um do lado esquerdo, ao lado desse homem. Ele não entrou pela sala das visitas, que tem uma porta que a gente entrava, que era quem ia fazer visita ao seu doente. Ele entrou pela sala dos médicos. E ali eu vi que era o médico dos médicos que estava entrando por aquela sala. E eu fiquei tão feliz, eu falei assim: Jesus, é você, Senhor, é o Senhor. Fiquei muito, nossa, comecei a chorar desesperada. Eu falei: meu Deus, Senhor, eu orei tanto o mês inteiro pedindo porque o Senhor libertasse o meu esposo. E o Senhor apareceu. Nossa, Jesus, como o Senhor demorou, mas que bom que o Senhor apareceu, que bom. Comecei a ficar muito feliz. Entre os leitos dos doentes, ele passava perto de um, olhava para outro, com paciência, com calma, com leveza, com amor. E eu só agradecia aquele momento por ele ter aparecido, porque eu sabia que meu esposo ia ser liberto. Na minha mente era isso. Bom, ele ia ser liberto, mas de outra forma. E os dois anjos que estavam ao lado dele eram bem altos, muito sérios, dois soldados realmente. E então ele entrou dentro do quarto que meu esposo estava. Ele estava separado num quarto. E os anjos colocaram uma à direita, outra à esquerda, perto do meu esposo. E ele chegou perto do meu esposo e colocou suas mãos por dentro do corpo dele. E eu fiquei vendo aquilo. E ele puxou a alma dele. Ele puxou a alma do meu esposo para fora. E ele sentou dentro do corpo dele, aquele corpo inchado que era aqui terreno, ficou lá na cama. E levantou aquela alma saudável. E apareceu uma luz branca e eles se foram. E eu comecei a ficar muito desesperada. Eu falei: Senhor, assim ele morre, assim ele não vai viver. Devolva a alma dele, ele precisa da alma dele para viver. E comecei a chorar desesperada. Levantei da oração porque se apagou tudo. Desesperada, chorando. Olhei para o meu filho aí que eu chorava mesmo, desesperada, nervosa. Bom, pensei, isso foi coisa da minha cabeça. Isso não foi real. Isso foi coisa que a minha cabeça inventou. Não foi real. Fui para a casa da mãe dele, tentar distrair a cabeça. Quando eu saí da casa da irmã dele, uma borboleta branca veio no meu encontro, me arrodeou 2 vezes e foi embora. E essa borboleta me arrodeou, foi embora.
E eu pensei, isso é sinal de morte. Não, eu não aceito. Não é morte. Olhei lá embaixo, tinha 2 borboletas juntas. Uma pequenininha e uma maior. Elas estavam sozinhas. E aquela que me arrodeou foi embora. Era como se fosse eu e meu filho que estavam ficando sozinhos. Foram tantos sinais. Mas eu ainda quis ir para o culto ainda à noite. Para ter certeza. Para o irmão falar, para sair da boca do irmão, para me ouvir. Cheguei lá, perguntei a Deus. Deus, o que vai acontecer amanhã? Um irmão parou no meio do púlpito, levantou o dedo para cima e disse, amanhã é vida. Eu pensei, ai, graças a Deus, vai voltar a alma dele para o corpo. Ele disse, vida eterna no reino dos céus. Pronto. Dali eu sabia que ele não ia voltar mais. Bom, dá de perceber que não é um assunto fácil mesmo, já se passando quase 10 anos. Não é assunto fácil de se falar até hoje para mim. Porque apesar de eu saber que foi Jesus que veio, que levou ele, que ele não voltou mais porque ele está no melhor lugar. Mas não é fácil. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Conquistar uma alma para Jesus. Levar uma alma para Jesus. Ver uma alma sendo levada com Jesus. É algo tão precioso que é por isso que eu não paro de falar nele todos os dias. Porque do mesmo jeito que eu vi o meu esposo sendo levado por ele, eu gostaria que vocês também tivessem essa sorte, essa bênção na vida. Do próprio Senhor Jesus vir e levar você para o reino dele. Isso é algo que não existe dinheiro, não existe nada na terra que se compare com isso. Ter a honra do Filho, ter a honra de Jesus vir buscar você, não é para todos. Por isso que eu continuo falando de Jesus todos os dias. Eu ficava sentada na mesa do café da manhã conversando com meu esposo durante umas 3 horas. E o assunto era só Jesus. Era só as coisas de Deus. Só. Acho que eu tô melhor um pouquinho. Acho que não. Mas enfim. Eu queria falar uma coisa pra você hoje. Fala com Jesus hoje. Eu queria pedir isso a você. E eu vou falar pra você também que nesse perfil que eu criei no Instagram, eu criei essas redes sociais, a maioria delas todas, foi pra falar de Jesus. Eu entrei na política, foi pra ajudar os gestores a lembrar de Jesus, a buscar Jesus. Quando estiverem perdidos, buscarem Jesus. Sim, eu estou perto deles, porque eu quero que eles lembrem de Jesus. Eu quero que eles busquem Jesus. Jesus é a melhor coisa. É amor, é paz, é cura, é libertação, é salvação. É tudo. É isso. Se você nunca falou com Jesus, você não sabe o que falar com Jesus. Você acha estranho quem fala com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Fala com Jesus hoje. Ninguém está te vendo. Ninguém está te olhando. Fala você sozinho, quietinho, onde você está. Fala assim com ele. Bem simples, como ele é simples. Jesus, eu aceito fazer parte da tua obra. Jesus, faz uma obra na minha vida, na vida da minha família. Jesus, transforma a minha vida, muda a minha vida. Jesus, cura-me hoje das minhas feridas internas, externas. Jesus, entra na minha casa, na minha vida e transforma. Você vai ver a movimentação de pessoas diferentes entrando na sua vida. Não se espante, é Jesus.